Seja bem-vindo ao canal História Sem Fim. Antes de tudo, me diga seu nome e de onde nos assiste. Respire fundo, porque o que vem a seguir é uma das histórias mais emocionantes que você verá hoje. O silêncio do consultório médico era ensurdecedor. Miguel Santos, 45 anos, sentado na poltrona de couro italiano, observava o Dr. Henrique Cavalcanti folhear os exames pela terceira vez. O renomado especialista em fertilidade do Hospital Albert Einstein parecia procurar palavras que não machucassem, mas Miguel já conhecia aquele olhar. Era o mesmo que via no espelho quando precisava demitir funcionários ou anunciar perdas aos investidores. Miguel... Dr. Cavalcanti finalmente ergueu os olhos. Conversamos sobre isso há 6 meses. Os resultados confirmam o que já suspeitávamos. A oligospermia severa combinada com a baixa motilidade. Biologicamente, a probabilidade de uma concepção natural é praticamente nula. As palavras ecoaram na sala como pedras caindo em um poço sem fundo. Miguel Santos, o homem que transformara uma startup em uma fintech bilionária, que movimentava milhões com um simples e-mail, que tinha São Paulo aos seus pés, era incapaz de gerar uma vida. Doutor, existe alguma tecnologia, algum tratamento experimental? Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Miguel, exploramos todas as possibilidades nos últimos 2 anos. Fertilização in vitro, ICSI, até consideramos esperma de doador. Você e Camila tentaram tudo. Camila, sua ex-noiva, herdeira dos Torriani, família tradicional paulistana. 2 anos de relacionamento, 1 de noivado, e 6 meses tentando desesperadamente engravidar. Até que ela não aguentou mais a pressão e rompeu o noivado 3 semanas atrás, devolvendo o anel de 5 quilates que custara mais que um apartamento na Vila Madalena. A pressão estava me matando, Miguel, ela dissera na última conversa. Eu preciso de filhos. Minha família precisa de herdeiros. E você não pode me dar isso. Miguel levantou-se da poltrona, ajustou o blazer Hugo Boss e estendeu a mão para o médico. Obrigado pela honestidade, doutor. Nas ruas de Moema, o frio da madrugada de julho cortava o rosto como lâminas. Eram 2h30 da manhã e uma neblina densa começava a descer sobre São Paulo, envolvendo os prédios como um cobertor cinzento. Miguel entrou na BMW Série 7 preta e permaneceu imóvel por longos minutos, as mãos tremendo sobre o volante. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de trabalho. Sempre havia trabalho. A Investec Brasil nunca dormia, assim como ele. Mas naquele momento, pela primeira vez em 15 anos de carreira, Miguel não conseguia se importar com algoritmos, investimentos ou planilhas. Ligou o motor e dirigiu sem destino pelas ruas vazias de São Paulo. 15 anos atrás, Miguel Santos não nascera rico. Filho de um contador da Zona Leste e de uma professora da rede pública, crescera com a certeza de que precisaria lutar por cada conquista. Na faculdade de engenharia da Poli-USP, enquanto os colegas se divertiam, ele programava até altas horas, desenvolvendo algoritmos de análise financeira. A ideia da Investec surgiu no quarto de República, que dividia com 3 amigos. E se criarmos uma plataforma que democratize os investimentos? Pensara uma noite, depois de ver sua mãe perdendo dinheiro em uma aplicação bancária mal explicada. Começou sozinho, dormindo 4 horas por noite, vivendo de miojo e café. O primeiro cliente investiu R$1.000. Em 6 meses, eram 50 clientes. Em 2 anos, 50 mil. Hoje, a Investec movimentava bilhões e tinha mais de 1 milhão de usuários. Mas conforme o império crescia, Miguel se distanciava das pessoas. Relacionamentos viravam parcerias estratégicas. O amor se tornara um item de agenda entre reuniões. Quando conheceu Camila em um evento beneficente, pensou ter encontrado a peça que faltava. Uma esposa da alta sociedade, inteligente, bonita, que entendesse seu mundo e pudesse dar-lhe herdeiros para continuar o legado. Ele estava errado. Presente. Miguel parou em um semáforo vermelho na Avenida Paulista. A neblina estava tão densa que mal conseguia enxergar os faróis do carro à frente. O celular tocou novamente. Janelle, sua assistente,
sempre acordada, sempre eficiente. Miguel, vi que você saiu do hospital. Está tudo bem? Estou bem, Janelle. Pode cancelar meus compromissos de amanhã. Hoje, na verdade. Mas você tem a reunião com os investidores japoneses às... Cancele tudo. Ele desligou. O semáforo abriu e Miguel acelerou pela Paulista. Precisava de ar, precisava de espaço, precisava esquecer que aos 45 anos descobrira que seus sonhos de família eram biologicamente impossíveis. Decidiu ir para casa pela Ponte Estaiada. Gostava daquela rota noturna, especialmente quando São Paulo dormia e ele podia pensar. Mas naquela madrugada, a neblina transformara a cidade em um fantasma. Do outro lado da cidade, Lívia Moraes caminhava pelas ruas desertas da região central, em direção ao estacionamento onde deixara seu Corsa 2010. Aos 32 anos, ainda carregava a postura elegante que a tornara uma das bailarinas mais promissoras de sua geração. Mesmo com o casaco puído e os sapatos gastos, movia-se com a graça natural de quem dedicara a vida inteira à dança. A audição no Teatro Municipal havia sido um desastre. 15 anos após se formar no balé da cidade, estava ali como centenas de outras bailarinas, competindo por uma vaga temporária no corpo de baile. A coreógrafa, uma francesa arrogante, a dispensara após 5 minutos. Désolé, ma chérie, mas você está... Comment dit-on? Ultrapassée pour votre âge. Ultrapassada aos 32 anos. Lívia riu amargamente enquanto destravava o carro. No banco de trás, a bolsa rasgada continha sapatilhas de ponta gastas, colãs remendados e o sonho despedaçado de voltar aos grandes palcos. Nascera na Vila Brasilândia, filha de Dona Rosa, costureira que fizera de tudo para pagar as aulas de balete da filha. Dança é sua salvação, minha menina, dizia sempre. É sua passagem para um mundo melhor. Lívia conseguiu bolsa integral na Escola Municipal de Bailado aos 8 anos. Aos 18, já era a primeira bailarina do balé da cidade. Aos 25, foi convidada para dançar na Europa. Parecia que o mundo estava a seus pés. Até conhecer Dante Moreira. Coreógrafo renomado, 15 anos mais velho, casado, sedutor. Prometeu-lhe papéis principais, viagens internacionais, fama. Lívia se apaixonou perdidamente. Deixou o balé da cidade para trabalhar exclusivamente com ele. Durante 3 anos, foi sua musa, sua amante secreta, sua prisioneira dourada. Quando descobriu que estava grávida de gêmeos, Dante desapareceu. Cancelou todos os projetos com ela, espalhou boatos sobre sua instabilidade emocional e voltou para a esposa. Lívia perdeu tudo: carreira, economia, reputação. Agora, 6 meses grávida, mantinha uma pequena escola de dança na Vila Brasilândia, ensinando crianças da comunidade. Sonhava em voltar aos palcos, mas cada audição era uma humilhação renovada. Entrou no Corsa e ligou o motor que roncou 3 vezes antes de pegar. O combustível estava no fim, mas daria para chegar em casa. A neblina estava tão densa que precisou ligar o farol alto e dirigir a 30 km/h. Às 3h15, Lívia subia a rampa de acesso à Ponte Estaiada. A visibilidade era quase nula. Ela reduziu ainda mais a velocidade, as mãos tensas no volante. Do outro lado da ponte, Miguel descia em alta velocidade. O BMW era silencioso e potente, e a neblina o fazia sentir-se invisível, desconectado do mundo. Estava acelerando demais, mas não se importava. Talvez o perigo fosse exatamente o que precisava sentir naquele momento. O caminhão surgiu do nada. O motorista, cansado após 20 horas dirigindo, cochilou por 3 segundos. 3 segundos suficientes para invadir a contramão na curva mais fechada da ponte. Miguel viu os faróis amarelos aparecendo na neblina, quando já era tarde demais. Virou o volante bruscamente para a direita, mas a traseira do BMW derrapou no asfalto úmido. O carro rodou 3 vezes antes de colidir violentamente contra a mureta de proteção. O impacto lançou o BMW por cima da mureta. Por 2 segundos eternos, o carro voou no ar antes de colidir de capô contra o asfalto 15 metros abaixo, próximo ao início da ponte.
Lívia ouviu o estrondo atrás dela e viu pelo retrovisor uma explosão de faíscas e metal. Parou imediatamente no acostamento, as mãos tremendo. Meu Deus! Sussurrou. O BMW estava de capô para baixo, as rodas ainda girando. Fumaça e o cheiro de combustível preenchiam o ar. Lívia correu em direção aos destroços, o coração disparado. "Tem alguém aí dentro?" gritou. Um gemido fraco respondeu. Através do vidro despedaçado, viu um homem inconsciente, sangue escorrendo da testa. O cinto de segurança o mantinha suspenso de cabeça para baixo. Lívia tentou abrir a porta do motorista, mas estava emperrada. A fumaça estava ficando mais densa e ela podia ouvir um sibilo que indicava vazamento de combustível. Precisava tirá-lo dali rapidamente. Com a agilidade e força desenvolvidas anos de balé, Lívia conseguiu forçar a porta traseira. Rastejou para dentro do carro, ignorando os cacos de vidro que cortavam seus joelhos. "Ei, você consegue me ouvir?" Ela tocou o rosto do homem. Miguel abriu os olhos lentamente. Estava tonto, desorientado, mas viu um rosto angelical emoldurado por cabelos castanhos. Os olhos dela eram da cor do mel, preocupados, mas determinados. "Preciso tirar você daqui", ela disse, já soltando o cinto de segurança. "Consegue se mover?" Miguel tentou falar, mas só saiu um gemido. Lívia o segurou pelos ombros e, com uma força que ele não imaginava possível, começou a arrastá-lo para fora do carro. Foi quando ouviram o primeiro estalo. O motor estava pegando fogo. Lívia não hesitou. Puxou Miguel com toda a força, os músculos tensionados pelo esforço. Ele era bem mais pesado que ela, mas anos de dança haviam desenvolvido uma resistência impressionante. Conseguiu tirá-lo do carro e arrastá-lo por mais 10 metros. O BMW explodiu. A onda de calor os jogou no chão. Lívia se jogou sobre Miguel, protegendo-o dos detritos em chamas que voavam em todas as direções. Ficaram ali, ela sobre ele, ambos respirando pesadamente, até o fogo diminuir. Quando Lívia ergueu o rosto, encontrou os olhos cinzentos de Miguel fixos nela. Havia algo naquele olhar. Gratidão, sim, mas também uma admiração que a fez corar. "Você..." Ele sussurrou, a voz rouca. "Você salvou minha vida." "Qualquer pessoa faria o mesmo", ela respondeu, mas não se afastou. "Não." Miguel tocou delicadamente o rosto dela, limpando uma lágrima que nem ela sabia que havia derramado. "Não qualquer pessoa." O som das sirenes se aproximando quebrou o momento. Lívia se afastou rapidamente, ajudando Miguel a se sentar. "Como você se chama?" ele perguntou. "Lívia", ela respondeu. Mas quando os paramédicos chegaram e a confusão tomou conta do local, ela desapareceu na neblina como um fantasma. Miguel acordou no Hospital das Clínicas com uma dor de cabeça terrível e 3 pontos na testa. As memórias da noite anterior voltavam em fragmentos. A consulta médica, a neblina, o acidente e ela. "O senhor está acordado." A enfermeira sorriu aliviada. "Teve muita sorte. Apenas um corte superficial e uma concussão leve." "A mulher..." Miguel tentou se sentar. "A mulher que me salvou, onde ela está?" "Que mulher, senhor?" "Uma bailarina, cabelos castanhos, olhos cor de mel. Ela me tirou do carro antes da explosão." A enfermeira franziu o senho. "Senhor, quando os bombeiros chegaram, você estava sozinho. Ninguém viu nenhuma mulher." Miguel ficou em silêncio. Seria possível que tudo não passasse de uma alucinação causada pelo trauma? Mas ele se lembrava perfeitamente do toque delicado das mãos dela, da força surpreendente, do perfume suave de jasmim. "Janelle?" Ele pegou o celular assim que foi liberado para o quarto. "Miguel, graças a Deus você está bem. Eu soube do acidente pelas notícias. Preciso que você descubra quem me salvou. Uma mulher deve ter entre 30 e 35 anos, bailarina." "Miguel, você tem certeza de que..." "Tenha certeza absoluta, Janelle. Ela me salvou a vida e desapareceu. Preciso encontrá-la." Janelle conhecia Miguel há 10 anos. Sabia quando ele estava determinado a algo.
Vou verificar as câmeras de segurança da região, perguntar nos hospitais próximos, fazer algumas pesquisas. Obrigado. Miguel desligou e ficou olhando pela janela do hospital. São Paulo acordava sob um céu limpo. A neblina havia passado. Mas em sua mente, a imagem daquela mulher permanecia clara como cristal. Por que ela havia desaparecido? E por que ele não conseguia parar de pensar nela? Primeiro, encontro consciente. 3 dias depois, Miguel recebia alta médica quando Janelle chegou com uma pasta discreta. Encontrei, disse simplesmente. Miguel abriu a pasta e viu uma foto de Lívia sorrindo, rodeada por crianças em roupas de balé. Lia-se na legenda. Lívia Moraes, 32 anos, diretora da Escola de Dança Sonhos em Movimento, Vila Brasilândia. Ex-primeira bailarina do balé da cidade, Janelle continuou. Formação clássica, trabalhou com vários coreógrafos renomados. Atualmente mantém uma escola comunitária de dança. E Miguel... Ela hesitou. O quê? Ela está grávida, de gêmeos. Miguel sentiu algo estranho no peito. Por que aquela informação o afetava tanto? Onde posso encontrá-la? Ela frequenta a cafeteria do Hospital das Clínicas todas as terças e quintas, aparentemente para o pré-natal. Era quinta-feira. Miguel chegou à cafeteria às 14 horas, vestindo um suéter cinza simples em vez do habitual terno. Escolheu uma mesa no canto e ficou esperando. Ela apareceu às 14h30. Usava um vestido azul marinho que realçava a barriga arredondada, o cabelo preso em um coque baixo. Mesmo grávida de 6 meses, mantinha a postura ereta e elegante. Miguel a observou pedir um chá de camomila e um pão de açúcar, notando como ela verificava os preços 2 vezes antes de fazer o pedido. Quando ela se virou para procurar uma mesa, seus olhos se encontraram. O reconhecimento foi instantâneo. Lívia parou onde estava, o chá tremendo ligeiramente em suas mãos. Miguel se levantou devagar e caminhou até ela. Lívia, ele disse suavemente. Você, ela sussurrou. Como me encontrou? Não foi fácil. Você desapareceu como um fantasma. Ela baixou os olhos. Eu não queria complicações. Complicações? Miguel franziu o senho. Você salvou minha vida. Eu preciso agradecer adequadamente. Não precisa agradecer nada. Fiz o que qualquer pessoa faria. Não. Miguel tocou delicadamente o braço dela. Não qualquer pessoa arriscaria a própria vida e a de seus filhos para salvar um estranho. Lívia ergueu os olhos para ele e Miguel viu algo que não esperava. Tristeza profunda misturada com uma força impressionante. Posso pagar seu chá? Ele perguntou gentilmente. Após uma hesitação, ela assentiu. Sentaram-se à mesa que Miguel havia escolhido. Ele percebeu como ela mantinha uma mão protetora sobre a barriga, como verificou discretamente as saídas quando se sentou, como evitava seu olhar direto. Como está se sentindo? Ele perguntou. Depois do acidente, quero dizer. Estou bem. E você? Aquele corte? 3 pontos. Nada demais. Miguel tocou a pequena cicatriz na testa. Os médicos disseram que se você não tivesse me tirado de lá... Não pense nisso, Lívia interrompeu suavemente. Eles ficaram em silêncio por um momento. Miguel a estudava, a delicadeza dos movimentos, a forma como segurava a xícara, a maneira como seus olhos se iluminavam quando falava. Você é bailarina, disse finalmente. Lívia sorriu pela primeira vez, um sorriso melancólico. Era. Agora sou professora de dança. Por escolha? Por necessidade. Ela tomou um gole do chá. A vida às vezes nos leva por caminhos que não planejamos. Miguel assentiu. Sabia exatamente do que ela estava falando. E você? Janelle me disse que tem uma empresa de tecnologia. InvestTech Brasil. Desenvolvemos algoritmos para democratizar investimentos. As palavras saíram automaticamente, como sempre, mas soaram vazias. Deve ser muito gratificante. Era, Miguel repetiu as palavras dela. Até recentemente. Lívia o estudou com curiosidade. Havia algo quebrado naquele homem.
algo além do acidente. Ela reconhecia a dor porque a carregava também. Os bebês? Miguel hesitou. O pai? Não está mais na nossa vida. Lívia respondeu rapidamente. Somos apenas nós três. Miguel sentiu uma pontada estranha. Raiva, proteção, não conseguia definir. Deve ser difícil. Sou mais forte do que pareço, ela disse. E Miguel não duvidou nem por um segundo. Eles conversaram por 1 hora. Miguel contou sobre sua empresa, cuidadosamente omitindo detalhes sobre sua fortuna. Lívia falou sobre sua escola de dança, sobre as crianças que ensinava, sobre como a arte podia transformar vidas. Quando chegou a hora de ela ir, Miguel não queria que aquele momento acabasse. Posso vê-la novamente? Perguntou. Lívia hesitou. Aquele homem despertava algo nela que havia adormecido há muito tempo, mas sua vida estava complicada demais para novos envolvimentos. Miguel, apenas como amigos, ele disse rapidamente. Você me salvou a vida. Deixe-me pelo menos retribuir com uma amizade. Ela o estudou por um longo momento. Havia sinceridade naqueles olhos cinzentos, uma bondade que ela não esperava encontrar. Apenas como amigos, ela concordou finalmente. Quando Lívia saiu da cafeteria, Miguel ficou observando-a, até desaparecer no corredor. Pela primeira vez desde o diagnóstico médico, sentia-se vivo. Não sabia ainda, mas aquele encontro mudaria para sempre o curso de suas vidas. O que começara como gratidão estava se transformando em algo muito mais profundo e perigoso. E para 2 corações feridos pelo destino, talvez fosse exatamente o que precisavam para voltar a acreditar no amor. 2 semanas se passaram desde o encontro na cafeteria. Miguel não conseguia tirar Lívia da cabeça. Durante as reuniões de negócios, sua mente vagava para os olhos cor-de-mel e o sorriso melancólico. Janelle notou que ele estava distraído, respondendo e-mails com menos precisão, adiando decisões importantes. Miguel, você tem certeza de que está bem? Perguntou numa tarde, após ele assinar um contrato sem nem lê-lo completamente. Estou ótimo, Janelle. Mas não estava. Pela primeira vez em 15 anos, Miguel Santos não sabia o que fazer. Sempre soubera exatamente qual era o próximo passo: expandir a empresa, fazer mais dinheiro, crescer o império. Agora, tudo o que queria era rever uma bailarina grávida que mal conhecia. Na quinta-feira seguinte, chegou à cafeteria do hospital 15 minutos mais cedo. Quando Lívia apareceu, vestindo um casaco de lã bege sobre um vestido floral, Miguel sentiu o coração acelerar de forma embaraçosa para um homem de 45 anos. Miguel. Ela pareceu genuinamente feliz em vê-lo. Como está a cicatriz? Quase invisível. E como estão os bebês? Crescendo muito. Lívia pôs a mão na barriga, que já estava bem arredondada. O médico disse que são 2 meninos. 2 meninos? Miguel sorriu. Vão dar trabalho. Espero que sim, ela riu. Silêncio demais me preocupa. Sentaram-se na mesma mesa da vez anterior. Miguel havia trazido um livro sobre balé clássico que comprara durante a semana. Eu estava lendo sobre dança, disse, empurrando o livro na direção dela. Queria entender melhor seu mundo. Lívia folheou o livro surpresa. Você não precisava... Queria? Conte-me sobre sua escola. Os olhos de Lívia se iluminaram. Era a primeira vez em meses que alguém demonstrava interesse genuíno em seu trabalho. A escola Sonhos em Movimento fica numa casa alugada na Vila Brasilândia, atendo 23 crianças de 5 a 15 anos. A maioria nunca havia visto balé antes de chegarem até mim. Como começou? Depois que... Ela hesitou. Depois que minha carreira acabou, eu precisava recomeçar. Dona Rosa, minha mãe de criação, sugeriu que eu ensinasse as crianças do bairro. Começou com 5 alunos numa sala improvisada na casa dela. Miguel a observava falar, notando como ela se transformava quando o assunto era dança. A tristeza desaparecia, substituída por uma paixão genuína. Gostaria de conhecer sua escola, disse impulsivamente. Lívia parou de falar, surpresa.
Por quê? Porque é importante para você. E porque tenho a impressão de que você está fazendo algo especial. Miguel, ela hesitou. Minha escola não é como os lugares que você deve frequentar. É simples, na periferia. Eu cresci na Zona Leste. Miguel interrompeu suavemente. Meu pai era contador, minha mãe professora. Não nasci rico, Lívia. Ela o estudou com olhos curiosos. Havia camadas naquele homem que ela não esperava. Está bem, disse finalmente. Mas não vá de terno. Miguel riu. Prometo. No sábado seguinte, Miguel dirigiu até a Vila Brasilândia em seu BMW, mas parou 2 quadras antes de chegar à escola. Não queria chamar atenção desnecessária. Vestia jeans escuros, uma camisa branca simples e tênis. Sentia-se estranhamente nervoso. A escola Sonhos em Movimento ficava numa casa térrea pintada de azul claro, com uma pequena placa de madeira na porta. Miguel ouviu música clássica vinda do interior e risadas de crianças. Tocou a campainha. Tio Miguel! Uma menina de cerca de 8 anos abriu a porta, usando um colã rosa e sapatilhas. A tia Lívia disse que você ia vir. Miguel sorriu. E você é... Giovana, venha, venha! Ela o puxou para dentro da casa. A sala principal havia sido transformada num estúdio improvisado, com espelhos nas paredes e uma barra de madeira. Cerca de 15 crianças praticavam uma coreografia simples, seus movimentos ainda desajeitados, mas cheios de alegria. No centro, Lívia conduzia a aula. Usava um colã preto, uma saia esvoaçante e sapatilhas gastas. Mesmo grávida de 7 meses, movia-se com uma elegância que tirou o fôlego de Miguel. Cada gesto era perfeito, cada movimento uma poesia. Levem o braço assim, como se estivessem pegando uma estrela do céu, instruía as crianças. Isso, Marcos. Muito bem, Stephanie. Foi quando ela o viu. Parou por um instante, corou levemente, mas sorriu. Crianças, quero apresentar um amigo. Este é o Miguel. Oi, tio Miguel, gritaram em coro. Miguel sentiu algo estranho no peito. Há quanto tempo não era recebido com tanta simplicidade e calor? Podem continuar a aula, Lívia disse às crianças. Giovana, você pode ensinar os passos básicos para o Miguel? Posso. A menina bateu palmas, empolgada. Não, não. Miguel começou a protestar, mas Giovana já estava puxando-o para o centro da sala. É fácil. Primeira posição dos pés. Assim. Miguel olhou para Lívia, que sorria divertida, e decidiu se entregar ao momento. Tentou imitar a posição dos pés da menina, provocando risadas gostosas das outras crianças. Agora os braços, como uma coroa na cabeça. Miguel levantou os braços, sentindo-se completamente ridículo, mas as risadas das crianças eram tão contagiantes que ele começou a rir também. Muito bem, Lívia aplaudiu. Agora um plié. O quê? Dobrando os joelhos, Giovana explicou pacientemente. Assim? Miguel tentou copiar o movimento e quase perdeu o equilíbrio, sendo apoiado por 2 meninas que gargalharam com sua expressão de susto. Lívia se aproximou, rindo. Você está indo bem para um iniciante. Estou fazendo papel de palhaço, Miguel sussurrou. Está fazendo as crianças felizes, ela corrigiu. E isso é muito mais importante. Miguel olhou ao redor. As crianças o cercavam, tentando corrigir sua postura, oferecendo dicas, rindo com ele, não dele. Quando foi a última vez que se sentira tão aceito, a aula continuou por mais 1 hora. Miguel tentou alguns passos básicos, foi professor de alguns meninos mais novos e até ajudou a arrumar os espelhos depois. Quando as crianças começaram a ir embora, ele não queria que aquele momento acabasse. Tio Miguel vai voltar? Perguntou Marcos, um menino de 10 anos. Miguel olhou para Lívia, que sorriu encorajadoramente. Se a professora deixar, claro que pode voltar, disse Lívia. Mas da próxima vez, traga roupas mais confortáveis. Quando ficaram sozinhos, Miguel ajudou Lívia a guardar os equipamentos de som e organizar a sala. Obrigada, ela disse, sentando-se numa cadeira com um suspiro cansado. Por quê? Por tratar as crianças como crianças.
Não como pobres que precisam de pena. Miguel parou o que estava fazendo. Por que eu faria isso? Porque é o que a maioria das pessoas faz quando vem aqui. Lívia tocou a barriga. Chegam com ar de superioridade, querem ajudar os carentes, fazem algumas fotos para as redes sociais e nunca mais voltam. Eu não sou a maioria das pessoas. Não, ela o estudou. Você não é. Miguel se aproximou e se sentou na cadeira ao lado dela. Lívia, você é incrível. O que faz aqui? O amor que essas crianças têm por você é raro. Ela baixou os olhos. Apenas faço o que posso. Não. Você está transformando vidas. Vi nos olhos daquelas crianças. Elas não estão só aprendendo a dançar, estão aprendendo a sonhar. Lívia ergueu os olhos para ele e Miguel viu lágrimas se formando. Desculpe, ela sussurrou. Hormônios da gravidez. Não. Miguel tocou delicadamente o rosto dela, limpando uma lágrima. É emoção, e está tudo bem sentir. Por um momento ficaram assim, olhando um para o outro. Miguel sentiu uma vontade quase irresistível de beijá-la, mas se conteve. Ela estava grávida, vulnerável, e ele não queria aproveitar-se da situação. Foi quando ouviram passos na entrada. Lívia, esqueci minha... A voz parou abruptamente. Uma mulher na faixa dos 60 anos estava na porta, olhando de Miguel para Lívia com expressão preocupada. Tinha cabelos grisalhos presos num coque e usava um vestido simples, mas havia dignidade em sua postura. Dona Rosa? Lívia se levantou rapidamente. Este é o Miguel, o amigo que eu comentei. Ah. A mulher relaxou ligeiramente. O do acidente. Miguel se levantou e estendeu a mão. Prazer conhecê-la, Dona Rosa. Ela apertou sua mão, avaliando-o com olhos experientes. Lívia me contou que você salvou ela. Na verdade foi o contrário. Não foi não, Dona Rosa interrompeu. Eu vi as notícias na TV. BMW de rico explodindo na ponte. Se você não tivesse aparecido na vida dela depois, minha menina ia passar o resto da vida se culpando. Miguel olhou para Lívia, confuso. Se culpando. Dona Rosa. Lívia tentou intervir. Essa menina tem mania de carregar o peso do mundo nas costas, a mulher continuou. Sempre foi assim. Quando a mãe biológica morreu, ela tinha 8 anos e se culpou. Quando o pai sumiu, ela se culpou. Quando aquele desgraçado do Dante... Dona Rosa, por favor, Lívia interrompeu corando. Miguel franziu o senho. Dante? Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Dona Rosa percebeu que havia falado demais e olhou apologeticamente para Lívia. Você não contou para ele? Sussurrou. Lívia sentou-se novamente, as mãos tremendo ligeiramente. Miguel a observou preocupado. Lívia, quem é Dante? Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Dante Moreira, o pai dos bebês. Miguel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eu pensei... Você disse que ele não estava mais na vida de vocês. E não está. A voz de Lívia era quase um sussurro. Ele me abandonou quando descobriu que eu estava grávida. Dona Rosa se aproximou e pôs a mão no ombro de Lívia num gesto protetor. Minha menina, sussurrou, conta para ele. Esse moço merece saber. Lívia ergueu os olhos para Miguel, e ele viu toda a dor que ela carregava. Dante era meu parceiro de dança, coreógrafo famoso, casado. Eu fui idiota o suficiente para me apaixonar por ele. Sua voz ficou mais firme conforme continuava. Durante 3 anos, fui sua amante secreta. Ele prometia que ia deixar a esposa, que íamos trabalhar juntos internacionalmente, que eu seria sua musa. Miguel sentiu raiva crescendo em seu peito, mas permaneceu em silêncio. Quando descobri que estava grávida, achei que ele ficaria feliz. Éramos adultos. Ele sempre dizia que me amava. Ela parou, respirando fundo. Ele me deu dinheiro para fazer um aborto. Quando eu recusei, ele sumiu. Cancelou todos os meus contratos, espalhou rumores sobre minha instabilidade emocional
Me destruiu profissionalmente. Filho da puta, Miguel murmurou. Miguel! Dona Rosa repreendeu, mas sem muita convicção. Desculpe, Dona Rosa, mas... Miguel se aproximou de Lívia e se ajoelhou na frente dela. Lívia, eu sinto muito. Esse homem é um covarde. Pior que isso, Dona Rosa resmungou. É um predador. Não foi a primeira menina que ele fez isso, só que as outras não engravidaram. Miguel sentiu a raiva explodir. Outras? Dona Rosa, não. Lívia tentou interromper. Não, minha filha. Ele precisa saber do tipo de gente que vocês podem enfrentar. A mulher se dirigiu a Miguel. Dante Moreira é conhecido no meio artístico por se aproveitar de bailarinas jovens. Promete carreira, fama, amor. Usa elas até cansar e descarta. A diferença é que minha Lívia foi a única burra o suficiente para se apaixonar de verdade. Eu não fui burra, Lívia disse suavemente. Fui ingênua. Há diferença. Miguel pegou as mãos dela entre as suas. Onde ele está agora? Por que quer saber? Porque esses bebês são responsabilidade dele também. Lívia retirou as mãos delicadamente. Miguel, eu não quero nada dele. Nem dinheiro, nem reconhecimento, nem nada. Só quero que ele continue longe da minha vida. Mas... Não. Sua voz ficou firme. Eu vou criar meus filhos sozinha. Como Dona Rosa me criou. Como milhões de mulheres fazem todos os dias. Miguel a observou. Havia uma força nela que o impressionava, mas também uma teimosia que o preocupava. Você não precisa fazer isso sozinha, disse suavemente. Preciso sim. É minha vida, minha escolha. E se ele voltar? E se tentar tirar as crianças de você? Ele não vai voltar, Lívia disse. Mas Miguel ouviu uma pitada de incerteza em sua voz. Dona Rosa suspirou. Vamos indo, minha filha. Você precisa descansar. Lívia se levantou com alguma dificuldade, a barriga já pesada. Miguel se levantou também. Lívia, obrigada por hoje, ela interrompeu. As crianças adoraram você. Posso voltar? Ela hesitou. Miguel, você parece ser um homem bom, mas minha vida está complicada agora. Não é justo envolvê-lo nisso. E se eu quiser ser envolvido? O olhar que ela lhe dirigiu era uma mistura de esperança e medo. Por quê? Perguntou em voz baixa. Miguel não tinha uma resposta simples. Não conseguia explicar por que uma mulher que conhecia há poucas semanas se tornara tão importante. Não conseguia dizer que pela primeira vez em anos sentia-se útil, necessário, vivo. Porque você salvou minha vida, disse finalmente. E agora eu quero fazer parte da sua. Na manhã seguinte, Miguel estava em seu escritório no 35º andar do edifício comercial em Faria Lima, tentando se concentrar numa apresentação para investidores japoneses, quando Janelle entrou sem bater. Miguel, temos um problema. Que tipo de problema? Do tipo Camila Torriani esperando na sala de reuniões há 20 minutos. Miguel parou de digitar. Camila, sua ex-noiva. A mulher que o deixara 3 semanas atrás por causa de sua infertilidade. O que ela quer? Não disse. Só que é importante e que não vai sair até falar com você. Miguel suspirou. Mande ela entrar. 2 minutos depois, Camila Torriani entrava em seu escritório como se fosse a dona do lugar. Alta, loira platinada, vestindo um tailleur Chanel bege que custava mais que o salário anual de muita gente. Aos 35 anos, era o tipo de mulher que a alta sociedade paulistana considerava perfeita. Rica, bem relacionada, bonita e ambiciosa. Miguel. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos azuis. Você está com uma cara terrível. Camila, o que você quer? Que educação é essa? Ela se sentou na poltrona em frente à mesa dele, cruzando as pernas. Nem vai me oferecer um café? Miguel a observou. Durante 2 anos pensara estar apaixonado por ela. Agora, olhando-a, sentia apenas nada. Um vazio completo. Você tem 5 minutos. Direto ao ponto. Sempre gostei disso em você.
Camila abriu a bolsa Hermès e tirou um envelope. Recebi isso ontem. Miguel pegou o envelope. Era um convite para o casamento de um casal amigo. E pensei que poderíamos ir juntos. Miguel a encarou, incrédulo. Você está brincando. Estou falando sério. A Camila se inclinou para a frente. Miguel, eu cometi um erro terrível. Camila, deixe-me falar. Sua voz ficou mais suave, mais vulnerável. Essas semanas longe de você me fizeram perceber o quanto eu fui estúpida. Filho, não ter filhos. Isso não é o fim do mundo. Existem outras opções. Adoção, fertilização com doador. Pare. Miguel, por favor. Eu te amo. Sempre te amei. E sei que você me ama também. Miguel se levantou e caminhou até a janela panorâmica. Lá embaixo, São Paulo fervilhava. Milhões de pessoas vivendo suas vidas, lutando seus problemas. Em algum lugar daquela imensidão, Lívia estava ensinando crianças a dançar, carregando 2 bebês de um homem que a abandonara. Eu não te amo, Camila. Você está confuso por causa do acidente. Trauma pós. Eu não te amo. Ele repetiu, se virando para ela. Talvez nunca tenha amado. Camila empalideceu. Não diga isso. Durante 2 anos achei que o que sentíamos era amor. Mas era só conveniência. Você precisava de um marido rico e respeitável. Eu precisava de uma esposa que entendesse meu mundo. E o que há de errado nisso? Funcionava? Funcionava até aparecer um problema real. Até eu não poder te dar o que você queria. Miguel. Camila se levantou e caminhou até ele. Eu estava assustada, sob pressão da minha família, mas agora entendo que... Aqui o quê? Que pode me aceitar como defeituoso? Você não é defeituoso. Era exatamente assim que eu me sentia quando você me deixou. Camila tocou o braço dele. Deixe-me consertar isso. Vamos recomeçar. Miguel olhou para ela. Realmente olhou. Camila era linda, inteligente, bem-sucedida. Qualquer homem se sentiria sortudo em tê-la. Mas quando pensava nela, não sentia o coração acelerar. Não sentia vontade de protegê-la, de fazê-la sorrir, de passar horas apenas conversando. Quando pensava em Lívia... Não, Camila. Por quê? Sua voz ficou mais aguda. A outra pessoa? Miguel hesitou por uma fração de segundo, mas foi o suficiente. Ah! Camila recuou. Quem é ela? Isso não é da sua conta. Miguel Santos. Namoramos por 2 anos. Tenho o direito de saber quem é a vagabunda que... Cuidado! A voz de Miguel ficou perigosamente baixa. Muito cuidado com o que vai dizer. Camila o estudou com olhos calculistas. Ela deve ser muito especial para você falar comigo assim. É. Mais especial que eu? Miguel não respondeu, mas não precisou. Camila viu a resposta em seus olhos. Está bem, ela disse finalmente, voltando para a bolsa. Mas Miguel, você sabe que sou uma Torriani. Minha família tem influência nesta cidade há 3 gerações. Se essa mulher está pensando em se aproveitar de você... Tchau, Camila. Só estou tentando te proteger. Não preciso de proteção. Preciso que você saia do meu escritório. Camila caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Você vai se arrepender, Miguel. Seja lá quem for essa mulher, ela não vai te amar como eu amava. Depois que ela saiu, Miguel ficou parado na janela por muito tempo. Camila estava errada em muitas coisas, mas tinha razão numa. Lívia não o amava como ela amava. Lívia mal o conhecia. E mesmo se o conhecesse, por que escolheria um homem que não podia lhe dar filhos quando ela já estava carregando 2? Mas não conseguia parar de pensar nela. Naquela tarde, Miguel tomou uma decisão impulsiva. Em vez de voltar para casa, dirigiu até a Vila Brasilândia. Não tinha certeza se Lívia estaria na escola, mas precisava vê-la. Encontrou-a sozinha na sala de dança, sentada no chão com as pernas estendidas, fazendo alongamentos. Usava um macacão de malha cinza que realçava a barriga arredondada e tênis simples. O cabelo estava preso num rabo de cavalo alto, e havia uma tranquilidade em seu rosto que o fez parar na porta, apenas observando. Ela notou sua presença
E sorriu. Miguel, que surpresa! Espero que não seja uma surpresa ruim. Claro que não. Entre. Miguel se sentou no chão ao lado dela, algo que jamais faria numa reunião de negócios. Como foram as aulas hoje? Boas. Os meninos estão ensaiando uma coreografia para o Festival da Comunidade no mês que vem. Ela o estudou. Você parece tenso. Miguel riu sem humor. Dia difícil no escritório. Quer falar sobre isso? Ele hesitou. Como explicar que sua ex-noiva voltara tentando reatar e que a única coisa que conseguia pensar era que preferia estar ali, naquele chão frio, conversando com uma mulher grávida que mal conhecia? Minha ex-noiva apareceu hoje, disse finalmente. Lívia parou de se alongar. Ah, ela quer voltar. E você, quer voltar? Não. A resposta saiu rápida demais, e Miguel percebeu que Lívia notou. Por que não? Se vocês namoraram, devia haver sentimentos. Havia conveniência, Miguel disse honestamente. Eu achava que era amor, mas não era. Era só compatibilidade social. Lívia franziu o senho. Como assim? Camila vem de uma família tradicional paulistana. Rica, bem relacionada. No papel éramos o casal perfeito. E fora do papel, Miguel pensou. Fora do papel, não sei se ela realmente me conhece. Ou se eu a conheço. Que triste. É, Miguel a observou. E você? Achou que conhecia Dante? Lívia suspirou. Achei que sim. Mas acho que eu estava apaixonada pela ideia dele, não por quem ele realmente era. A ideia dele? O artista brilhante, o homem experiente que me ensinou tanto sobre dança. Ela colocou a mão na barriga. Quando olho para trás, percebo que ele nunca me perguntou o que eu queria. Sempre era sobre o que ele precisava, os projetos dele, a carreira dele. E o que você queria? Lívia sorriu. Isso é coisa que ninguém nunca me perguntou. Estou perguntando agora. Ela o estudou por um longo momento. Quero uma família. Não precisa ser perfeita, não precisa ser rica. Só precisa ser real. Quero alguém que me veja como realmente sou, não como uma projeção dos próprios sonhos. E como você realmente é? Uma mulher de 32 anos, grávida de gêmeos, que ensina dança para crianças numa escola comunitária e está apaixonada pelo próprio trabalho. Ela parou. Não é muito glamuroso. É perfeito, Miguel disse suavemente. Eles ficaram em silêncio por um momento. Miguel sentia uma conexão com Lívia que nunca experimentara antes. Não era só atração física, embora ela fosse linda. Era como se ela o visse, realmente o visse, pela primeira vez em anos. Miguel? Sim? Por que você continua vindo aqui? A pergunta o pegou desprevenido. Por que pergunta? Porque você é um homem rico, bem-sucedido. Deve ter milhares de coisas mais interessantes para fazer do que visitar uma escola de dança na periferia. Miguel pensou em como responder. Como explicar que desde o acidente sua vida milionária parecia vazia? Como dizer que preferia passar uma hora ali do que fechar negócios de milhões? Porque aqui eu sou apenas Miguel, disse finalmente. Não o CEO da Investec, não o milionário, não o cara que aparece nas revistas de negócios. Aqui eu sou só um homem que está aprendendo a viver. Lívia o estudou com aqueles olhos cor-de-mel. E você gosta do que está aprendendo? Gosto. Miguel se aproximou ligeiramente. Principalmente quando a professora é você. Por um momento, o ar entre eles ficou carregado. Miguel viu Lívia corar, viu sua respiração acelerar ligeiramente. Ele se inclinou na direção dela. E um dos bebês chutou forte. Ai! Lívia pôs a mão na barriga, rindo. Acho que alguém está com ciúmes. Miguel riu também. O momento quebrado, mas não perdido. Posso? Lívia hesitou, depois assentiu. Miguel colocou a mão delicadamente sobre a barriga dela, bem onde ela havia sentido o chute. Oi, garotos, sussurrou. Desculpem interromper. Como se estivessem respondendo, outro chute veio, mais forte. Eles são fortes,
Miguel murmurou maravilhado. São lutadores, Lívia concordou. Vão precisar ser. Miguel ergueu os olhos para ela. Por quê? Porque crescer sem pai não é fácil. Lívia, Miguel manteve a mão na barriga dela. E se eles não precisassem crescer sem pai? Ela o encarou, o coração disparado. Miguel, o que você está dizendo? Antes que ele pudesse responder, ouviram barulho na entrada. Vozes altas, passos apressados. Lívia! Lívia, onde você está? Era uma voz de homem, autoritária, familiar. Lívia empalideceu. Não. Quem é? Miguel perguntou, mas pela expressão no rosto dela, já sabia. A porta da sala se abriu bruscamente. Dante Moreira entrou na sala como se fosse o dono do lugar. Alto, moreno, cabelos grisalhos nas têmporas que lhe davam um ar distinguido. Vestia um blazer preto sobre uma camiseta branca e jeans escuros, o uniforme informal dos artistas bem-sucedidos. Aos 47 anos, tinha o tipo de charme maduro que impressionava jovens bailarinas. Seus olhos foram direto para Lívia, que ainda estava sentada no chão com a mão de Miguel sobre a barriga. Então é verdade, disse, a voz carregada de decepção teatral. Você está com outro. Lívia se levantou rapidamente, Miguel a ajudando. Dante, o que você está fazendo aqui? Vim ver meus filhos. Os olhos dele se fixaram na barriga arredondada. Nossa, como você está grande. Não são seus filhos, Lívia disse firmemente. Você deixou isso bem claro quando me deu dinheiro para abortar. Dante suspirou dramaticamente. Lívia, querida, eu estava confuso, assustado. Você não pode me culpar por reagir mal numa situação tão inesperada. Miguel se colocou ligeiramente na frente de Lívia, um gesto protetor instintivo. E você é? Dante o analisou de cima a baixo, notando a roupa simples, mas de qualidade, a postura confiante, a forma como se posicionara para proteger Lívia. 3 dias se passaram desde o confronto na escola de dança. 3 dias sem notícias de Lívia. Miguel tentara ligar, mas ela não atendia. Tentara visitá-la, mas Dona Rosa disse que ela estava precisando de um tempo. A incerteza estava matando Miguel lentamente. Era sexta-feira à noite quando Janelle entrou em seu escritório carregando uma bandeja com café e um envelope elegante. Miguel, você precisa comer alguma coisa, e isso chegou para você há pouco. Miguel olhou o envelope. Papel caro, caligrafia elegante, reconheceu imediatamente Camila. Abriu com má vontade. Era um convite para um jantar beneficente no sábado, no clube mais exclusivo de São Paulo. Uma nota manuscrita dizia: Miguel, sei que está passando por um momento difícil. Deixe-me ajudar. Com carinho, C. Não vou, disse, jogando o convite no lixo. Miguel, Janelle hesitou. Talvez seja bom você sair um pouco. Desde segunda-feira você mal saiu deste escritório. Miguel a observou. Janelle o conhecia há 10 anos e sabia quando ele estava sofrendo. Ela não confia em mim, Janelle. E você pode culpá-la? Um ex-amante manipulador volta oferecendo sonhos. Um pretendente esconde informações importantes sobre si mesmo. Se eu fosse ela, também estaria confusa. Miguel suspirou. O que eu faço? Dê a ela o espaço que está pedindo. E quando ela estiver pronta para conversar, esteja lá. E se ela escolher ele? Janelle se aproximou e pôs a mão no ombro dele. Então ela não era a mulher certa para você. Mas Miguel, algo me diz que ela é. Naquela mesma hora, do outro lado da cidade, Lívia estava sentada na pequena cozinha da casa de Dona Rosa, mexendo distraída uma xícara de chá de camomila. A barriga, agora com quase 8 meses, a deixava desconfortável em qualquer posição. Minha filha, você precisa decidir, disse Dona Rosa, sentando-se na frente dela. Ficar remoendo não faz bem nem para você, nem para os meninos. Não é simples assim, Dona Rosa. É sim. Você ama o Miguel? Lívia suspirou. Acho que sim. Acha ou tem certeza? Tenho certeza.
A admissão saiu como um sussurro. Mas e se Dante estiver certo? E se Miguel está comigo apenas porque não pode ter filhos próprios? E daí? Lívia ergueu os olhos, surpresa. Como assim, e daí? Minha filha, você acha que amor só vale se for perfeito? Dona Rosa pegou as mãos dela. Seu pai adotivo me amou durante 40 anos. Ele estava comigo porque não conseguia ter filhos biológicos? Provavelmente. Mas isso tornava o amor dele menos real? Tornava a nossa família menos válida? Não é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Dona Rosa apertou suas mãos. Lívia, você é minha filha do coração, não do sangue. Isso faz diferença no que sinto por você? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lívia. Não. Então por que seria diferente com Miguel? Se ele a ama, e pelos olhos dele eu diria que ama muito, por que importa qual foi o motivo inicial? Porque eu tenho medo, Lívia confessou. Medo de confiar de novo e ser abandonada. Medo de que ele desista quando perceber o quanto é difícil criar 2 bebês. Medo de que um dia ele encontre uma mulher que possa lhe dar filhos biológicos e me deixe. Dona Rosa sorriu com carinho. Minha querida, medo todo mundo tem. Mas não pode deixar o medo decidir sua vida. E a oferta de Dante? Paris, a chance de voltar a dançar profissionalmente. É isso que você quer? Lívia pensou. Desde a adolescência, sonhava em dançar nos grandes teatros do mundo. Paris sempre fora um sonho distante e impossível. Já quis muito, disse finalmente. Mas agora, não sei se vale a pena deixar tudo para trás. Então você já tem sua resposta. Antes que Lívia pudesse responder, ouviram a campainha. Dona Rosa foi atender e voltou com uma expressão preocupada. Lívia, tem um homem aqui. Diz que é advogado. Lívia franziu o senho. Advogado? Um homem de meia idade, vestindo terno escuro, entrou na cozinha carregando uma pasta de couro. Senhora Moraes, sou Dr. Fernando Alcântara, advogado do Sr. Dante Moreira. Vim entregar alguns documentos. Lívia sentiu o estômago embrulhar. Que documentos? O advogado abriu a pasta e retirou vários papéis. Pedido de reconhecimento de paternidade e guarda compartilhada dos menores que estão para nascer. O quê? Dona Rosa explodiu. Ele não pode fazer isso. Na verdade, pode sim, o advogado disse friamente. O Sr. Moreira tem direitos como pai biológico. Está disposto a assumir suas responsabilidades financeiras e parentais. Lívia pegou os papéis com mãos trêmulas. As palavras pareciam dançar na página. Ele quer a guarda? Guarda compartilhada. Seus clientes terão direito a passar 6 meses do ano com o pai, incluindo períodos em Paris, onde ele tem compromissos profissionais. 6 meses? Lívia se levantou bruscamente, quase derrubando a cadeira. Ele quer levar meus bebês para outro país por 6 meses? São filhos dele também, senhora. Onde ele estava quando descobri a gravidez? Onde estava quando passei mal nos primeiros meses? Onde estava quando precisei de apoio médico? A voz de Lívia subiu 1/8. E agora, quando está conveniente para ele, resolve ser pai? O advogado manteve a expressão neutra. Senhor Moreira reconhece que cometeu erros iniciais, mas está determinado a corrigir a situação. Os documentos precisam ser assinados até segunda-feira, ou ele será obrigado a buscar outras medidas legais. Depois que o homem saiu, Lívia desabou numa cadeira, os papéis espalhados à sua frente. Ele não pode fazer isso, sussurrou. Não pode simplesmente decidir ser pai quando quer. Pode sim, minha filha, Dona Rosa disse gravemente. A lei protege os direitos dos pais, mesmo os que abandonam os filhos inicialmente. Lívia pôs as mãos na barriga, sentindo os bebês se mexerem inquietos, como se percebessem sua angústia. Preciso de ajuda, murmurou. Preciso de um advogado. Precisa do Miguel, Dona Rosa disse suavemente. Não posso envolvê-lo nisso. Minha filha, ele já está envolvido. E se realmente a ama, vai querer ajudar.
Lívia olhou para o telefone, o coração disparado. Será que Miguel ainda queria saber dela depois de 3 dias de silêncio? Havia apenas uma forma de descobrir. No sábado à noite, Miguel estava em casa, tentando se concentrar em relatórios financeiros, quando o telefone tocou. Não reconheceu o número, mas atendeu mesmo assim. Miguel! A voz de Lívia estava trêmula. Sou eu. Miguel largou os papéis imediatamente. Lívia, como você está? Os bebês? Estamos bem, fisicamente. Ela parou. Miguel, preciso conversar com você. É urgente. Onde você está? Vou buscá-la. Estou na casa da Dona Rosa, mas você pode vir aqui? 20 minutos depois, Miguel estava na pequena sala da casa de Dona Rosa, ouvindo Lívia explicar sobre a visita do advogado. Ela lhe mostrou os documentos, e ele sentiu a raiva crescer a cada linha. Esse filho da puta, murmurou, esquecendo-se de onde estava. Miguel! Dona Rosa repreendeu automaticamente, mas sem convicção. Desculpe, Dona Rosa. Mas isso é... Ele gesticulou para os papéis. Isso é chantagem emocional. É legal? Lívia perguntou, a voz pequena. Miguel analisou os documentos com cuidado. Conhecia advogados suficientes para entender o básico. Tecnicamente, sim. Como pai biológico, ele tem direitos. Mas... Ele olhou para ela. Há formas de lutar contra isso. Como? Primeiro, você precisa de um advogado especializado em direito de família. Segundo, precisamos provar que ele abandonou você e que sua presença não é no melhor interesse das crianças. Isso é possível? É difícil, mas possível. Miguel se aproximou e pegou as mãos dela. Lívia, você não vai enfrentar isso sozinha. Miguel, eu não posso pedir para você. Você não está pedindo. Eu estou oferecendo. Ele se ajoelhou na frente dela. E antes que pense que é por causa dos bebês, deixe uma coisa clara. Estou aqui por você. Porque te amo. Lívia sentiu o coração parar. Você... o quê? Eu te amo. Miguel repetiu sem hesitar. Amo sua força, sua paixão pelo que faz, a forma como cuida das crianças, como me faz querer ser uma pessoa melhor. Ele tocou delicadamente seu rosto. Amo você grávida, radiante, sonhando com seus filhos. E vou amar você depois que eles nascerem, não porque serão meus também, mas porque você é minha. Lágrimas escorreram pelo rosto de Lívia. Miguel, você não precisa me dizer que me ama também. Ainda não. Sei que está assustada, confusa, mas deixe-me estar aqui para você. Deixe-me lutar ao seu lado. E se eu aceitar a oferta de Dante? E se decidir ir para Paris? Miguel sentiu uma pontada de dor, mas sua voz permaneceu firme. Então vou respeitar sua decisão. Vou sentir falta de você todos os dias da minha vida, mas vou respeitar. Mesmo sabendo que isso significaria perder qualquer chance de ter uma família. Lívia, você não é minha chance de ter uma família. Você é minha chance de ser feliz. Ele sorriu tristemente. Se você for embora, não vou procurar outra mulher para substituí-la. Você não é substituível. Dona Rosa, que havia saído discretamente da sala, voltou naquele momento carregando uma bandeja com café. Desculpem interromper, disse, mas estava sorrindo. Só queria dizer que qualquer homem que fala assim sobre minha filha tem minha aprovação. Miguel sorriu para a mulher mais velha. Obrigado, Dona Rosa. Agora, ela se dirigiu a Lívia. Você vai parar de ser teimosa e aceitar a ajuda dele? Lívia olhou de Dona Rosa para Miguel, vendo o amor e a determinação nos olhos dele. Está bem, disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Nada de advogados caros ou estratégias complicadas, só porque você tem dinheiro. Fazemos isso direito, mas fazemos juntos. Miguel sorriu. Juntos. Na segunda-feira de manhã, Miguel e Lívia estavam no escritório de doutora Patrícia Fernandes, uma das melhores advogadas de direito de família de São Paulo. Lívia havia insistido em pesquisar e escolher a profissional ela mesma
e Miguel respeitara sua decisão. Doutora Patrícia, uma mulher de 50 anos com cabelos grisalhos e olhar perspicaz, analisou os documentos em silêncio por vários minutos. Bem, disse finalmente. Sr. Moreira tem direitos como pai biológico, isso é incontestável. Mas a forma como está usando esses direitos é questionável. Como assim? Lívia perguntou. Ele abandonou você durante a gravidez, não ofereceu nenhum tipo de apoio financeiro ou emocional, e agora aparece de repente querendo guarda compartilhada. A advogada se recostou na cadeira. Isso sugere que suas motivações podem não ser o melhor interesse das crianças. E o que podemos fazer? Primeiro, vamos responder a esse pedido com uma contraproposta. Reconhecemos a paternidade, mas solicitamos que qualquer arranjo de visitação seja supervisionado e gradual. Segundo, documentamos tudo sobre o abandono inicial. Isso vai funcionar? Miguel perguntou. Depende. Se conseguirmos provar que Sr. Moreira tem um padrão de comportamento instável ou manipulativo. Ela olhou para Lívia. Você mencionou que ele tem histórico com outras bailarinas? Sim, mas elas nunca falaram publicamente. Talvez falem agora, se souberem que outras mulheres podem estar sendo prejudicadas. Miguel se inclinou para a frente. Doutora Patrícia, quanto tempo temos? Algumas semanas, talvez um mês antes de irmos ao tribunal. Mas há algo mais que vocês precisam saber. Ela hesitou. Sr. Moreira contratou um dos escritórios mais caros da cidade. Claramente está levando isso a sério. Lívia empalideceu. E se ele ganhar? Então vocês terão que cumprir o acordo de guarda compartilhada. Mas não vamos deixar isso acontecer sem lutar. Quando saíram do escritório, Lívia estava visivelmente abalada. Miguel a levou para um café próximo e pediu um chá de camomila para ela. Vai ficar tudo bem, disse, pegando sua mão. Como pode ter tanta certeza? Porque tenho algo que Dante não tem. O quê? Você. Miguel sorriu. E a verdade do nosso lado. Lívia apertou a mão dele. Miguel, se isso ficar muito complicado, se afetar sua empresa ou sua reputação... Mas para de se preocupar comigo. Minha empresa não vai quebrar porque estou ajudando a mulher que amo. E minha reputação, sinceramente, não me importo. Mas deveria importar. Você trabalhou tanto para construir tudo isso? E construir para quê? Para ficar sozinho num apartamento vazio contando dinheiro? Miguel balançou a cabeça. Lívia, pela primeira vez na vida, tenho algo pelo que vale a pena lutar. Alguém pelo que vale a pena lutar. Ela o estudou por um longo momento. Você realmente me ama, não é? Desde o primeiro dia na cafeteria do hospital. Mesmo sabendo que sou uma confusão ambulante, Miguel riu. Especialmente por isso. Lívia sentiu algo se aquecer em seu peito. Miguel, Não precisa dizer nada agora. Preciso sim. Ela respirou fundo. Eu também te amo. Miguel sentiu como se o mundo tivesse parado. Você... Te amo. Ela repetiu, mais firme desta vez. Amo sua gentileza, sua paciência, a forma como trata as crianças da escola. Amo como você me faz sentir segura e valorizada. Ela tocou o rosto dele. E amo que você está aqui, lutando ao meu lado, sem me pedir nada em troca. Miguel a beijou então, ali mesmo no café. Um beijo suave e cheio de promessas. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Agora, disse Miguel, vamos para casa resolver isso direito. Casa? A sua casa. A minha casa. Nossa casa. Ele a ajudou a se levantar. Onde você se sentir melhor? Lívia sorriu. Que tal começarmos com a escola? Tenho aula às 3. Perfeito. Vou assistir você ensinar essas crianças a sonhar. Eles saíram do café de mãos dadas, prontos para enfrentar juntos qualquer tempestade que Dante pudesse trazer. Pela primeira vez desde que os documentos chegaram, Lívia se sentia esperançosa. O amor verdadeiro, descobriu, não era apenas ter alguém ao seu lado. Era ter alguém que escolhia ficar, mesmo quando as coisas ficavam difíceis. E Miguel havia feito essa escolha.
Agora restava ver se seria suficiente para vencer a batalha que estava por vir. Na tarde daquela segunda-feira, enquanto Miguel assistia Lívia dar aula para as crianças, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Senhor Santos, sou Marina Campos, bailarina. Dona Rosa me deu seu contato. Preciso falar com vocês sobre Dante Moreira. Tenho informações que podem ajudar Lívia. Posso encontrá-los hoje à noite? Miguel mostrou a mensagem para Lívia durante o intervalo da aula. Ela arregalou os olhos. Marina, era minha melhor amiga quando dançávamos juntas. Não falo com ela há anos. Você acha que ela pode ter algo importante? Se está se dispondo a falar sobre Dante, deve ter. Lívia olhou preocupada. Miguel, e se as coisas forem piores do que imaginamos? Então vamos estar preparados. Eles marcaram de encontrar Marina às 8 da noite, num restaurante discreto na Vila Madalena. Miguel sabia que aquele encontro poderia mudar tudo, para melhor ou para pior. Mas estava pronto para descobrir. Com Lívia ao seu lado, sentia que podia enfrentar qualquer revelação que estivesse por vir. O que ele não sabia era que do outro lado da cidade, Dante Moreira estava tendo sua própria reunião, com Camila Torriani. E os dois estavam planejando algo que testaria o amor de Miguel e Lívia até seus limites. A tempestade estava apenas começando. O restaurante na Vila Madalena estava quase vazio quando Miguel e Lívia chegaram às 8 da noite. Marina Campos já os esperava numa mesa discreta no fundo, nervosa, mexendo constantemente no guardanapo. Aos 34 anos, ainda mantinha a postura elegante de bailarina, mas havia algo frágil em seus olhos que Miguel notou imediatamente. Lívia. Marina se levantou e abraçou a amiga. Você está linda, radiante. Marina, senti tanto sua falta. Lívia se sentou com alguma dificuldade, a barriga de 8 meses tornando qualquer movimento desafiador. Este é Miguel. Marina cumprimentou Miguel com um aceno tímido. Depois olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Lívia, quando Dona Rosa me contou sobre os documentos que Dante mandou, ela parou, respirando fundo. Eu não podia ficar calada. O que aconteceu, Marina? Dante fez a mesma coisa comigo. Há 3 anos. Miguel se inclinou para a frente. A mesma coisa? Eu estava namorando um empresário, Carlos. Um homem bom, honesto, que queria casar comigo. Marina olhou para as mãos. Dante apareceu oferecendo um papel principal numa produção em Milão. Disse que eu era a única bailarina no Brasil com técnica suficiente para o papel. Lívia franziu o senho. Mas você nunca me contou sobre Milão. Porque eu não fui. Marina ergueu os olhos e eles estavam brilhando com lágrimas não derramadas. Dante me seduziu. Disse que Carlos era pequeno demais para mim, que eu merecia o mundo. Terminei meu noivado e passei 3 meses vivendo na casa dele, preparando para a viagem. E o que aconteceu? A produção em Milão nunca existiu. A voz de Marina ficou amarga. Quando questionei, ele disse que houve mudanças no cronograma. Mas a verdade é que ele só queria me tirar de Carlos. Era uma competição, um jogo para ele. Miguel sentiu a raiva crescer. Ele destruiu seu relacionamento por esporte? Pior que isso. Marina pegou um envelope da bolsa. Quando terminamos, ele espalhou rumores sobre minha instabilidade mental. Disse que eu havia inventado a produção de Milão, que estava obcecada por ele. Ela abriu o envelope, revelando várias fotos. E ele tem fotos íntimas minhas. Disse que se eu contasse a verdade para alguém, iria divulgá-las. Lívia cobriu a boca, horrorizada. Marina! Não sou a única, Lívia. Há pelo menos 4 bailarinas que eu conheço, todas com histórias parecidas. Ele nos escolhe quando estamos felizes, nos seduz, nos isola de pessoas que nos amam e depois nos descarta quando se cansa. Miguel pôs a mão sobre a de Lívia, sentindo-a tremer. Por que está contando isso agora? Porque Lívia é diferente. Marina olhou para a amiga. Ela engravidou, e agora ele tem algo que pode controlar por 18 anos. Ela se inclinou para a frente. Miguel, ele não quer aqueles bebês. Ele quer poder sobre Lívia.
Quer que ela nunca seja completamente livre dele. Isso é monstruoso, Lívia sussurrou. É estratégico. Marina tirou mais papéis do envelope. Juntei informações sobre todas nós, datas, evidências, testemunhas. Se você quiser lutar contra ele no tribunal, não vai estar sozinha. Miguel pegou os papéis, analisando rapidamente. Havia declarações assinadas, e-mails salvos, até gravações de conversas telefônicas. Marina, isso é incrível. Por que guardou tudo? Porque sabia que um dia ele ia longe demais. E quando soube que ele estava tentando tirar os filhos de Lívia, ela balançou a cabeça. Não podia deixar isso passar. Lívia estava chorando silenciosamente. Marina, você sabe o que isso significa? Se ele descobrir que você está ajudando... Ele já me destruiu uma vez, Lívia. Perdi Carlos, perdi contratos, perdi a confiança em mim mesma. Marina pegou a mão da amiga. Mas não vou deixar ele fazer isso com você. Miguel guardou os papéis cuidadosamente. Preciso levar isso para nossa advogada amanhã de manhã. Há uma coisa a mais, Marina hesitou. Dante não está trabalhando sozinho nisso. Como assim? Ele tem uma aliada, uma mulher rica da alta sociedade. Ela está financiando os advogados dele. Miguel sentiu o sangue gelar. Que mulher? Camila. Alguma coisa com T. Torre. Torriani, Miguel completou, fechando os olhos. Camila Torriani. Você a conhece? É minha ex-noiva. Marina arregalou os olhos. Então isso não é só sobre Lívia, é pessoal. Naquela mesma hora, do outro lado da cidade, Camila Torriani estava em seu apartamento cobertura em Higienópolis, conversando com Dante pela 10ª vez naquela semana. Você tem certeza de que isso vai funcionar? Perguntou, servindo-se de vinho branco enquanto falava ao telefone. Camila, querida, confie em mim. Miguel é um homem orgulhoso. Quando perceber que Lívia vem com bagagem legal permanente, que terá que lidar comigo pelo resto da vida, ele vai reconsiderar. E se não reconsiderar? Então eu ganho a guarda e levo os meninos para Paris. Lívia ficará devastada. Miguel se sentirá culpado por não conseguir protegê-la, e vocês dois estarão livres para recomeçar. Camila sorriu. Você é diabólico, Dante. Sou eficiente, e você está pagando para resultados. 50 mil reais é muito dinheiro. Para separar Miguel de uma obsessão que pode destruir a vida dele, é barato. Dante fez uma pausa. Camila, você realmente o ama? Amo o que ele representa. Amo a vida que podemos ter juntos. E amo que ele seja meu. Sua voz endureceu. Nenhuma professora de dança grávida vai tirar isso de mim. Ótimo. Então amanhã colocamos o plano em ação. Que plano? Você vai aparecer no escritório dele com uma proposta irrecusável. E eu vou fazer uma visita surpresa para Lívia. Na manhã seguinte, Miguel estava no escritório da doutora Patrícia, mostrando os documentos que Marina havia fornecido. A advogada lia com crescente incredulidade. Isso é ouro puro, disse finalmente. Com essas evidências, posso provar um padrão de comportamento predatório. Nenhum juiz daria guarda para um homem assim. Quanto tempo precisamos? Para organizar isso direito? 1 semana, talvez 2? E se ele tentar algo antes disso? Doutora Patrícia o estudou. Miguel, você está preocupado com alguma coisa específica? Dante não é estúpido. Ele deve saber que Lívia não aceitará o acordo de guarda facilmente. E agora sabemos que minha ex-noiva está financiando ele. Miguel passou a mão no cabelo. Tenho a sensação de que eles estão planejando alguma coisa. Mantenham Lívia perto de vocês. E se qualquer coisa estranha acontecer, me liguem imediatamente. Miguel estava saindo do escritório quando Janelle ligou. Miguel, Camila está aqui. Diz que é urgente. Não quero falar com ela. Ela trouxe contratos. Algo sobre uma fusão com a empresa do pai dela. Miguel parou no meio da calçada. Os Torriani tinham uma das maiores construtoras do país. Uma fusão seria revolucionária. Diga que chego em 20 minutos. Camila estava esperando em sua sala,
vestindo um conjunto Chanel azul marinho que realçava seus olhos. Havia papers espalhados sobre a mesa. Contratos reais, Miguel percebeu. Camila, o que é isso? Uma proposta de negócios, ela sorriu. Papai está interessado numa parceria com a Investec, financiamento digital para projetos imobiliários. Miguel folheou os contratos. Os números eram impressionantes. Por que agora? Porque reconheço qualidade quando vejo. Camila se aproximou. Miguel, eu sei que estamos passando por um momento difícil pessoalmente, mas isso é maior que nós dois. É mesmo? É uma oportunidade de expandir a Investec para um nível completamente novo. Você seria o maior empresário de tecnologia financeira do país. Miguel estudou os papéis. Era tentador. Mais que tentador. Era a chance de construir um império que duraria gerações. Qual é a pegadinha? Nenhuma pegadinha. Apenas... Camila hesitou. Papai é conservador, tradicional. Ele precisa confiar no parceiro de negócios. E, francamente, sua situação pessoal atual está causando... Comentários. Miguel levantou os olhos para ela. Que tipo de comentários? Miguel, você está envolvido com uma mulher grávida de outro homem, que está sendo processada por questões de guarda. A alta sociedade paulistana está falando. Não me importo com a alta sociedade paulistana. Deveria importar. Seus investidores se importam. Seus clientes se importam. Camila se sentou na beira da mesa. Miguel, eu não estou pedindo para você abandonar essa mulher. Só estou sugerindo que talvez seja melhor esperar as coisas se resolverem antes de se envolver publicamente. Miguel a encarou. Você está me chantageando. Estou te oferecendo uma saída elegante para todos os envolvidos. E se eu recusar? Camila deu de ombros. Então papai vai procurar outro parceiro. E você vai continuar com sua empresa de tamanho médio, sua vida pessoal complicada e sua família emprestada. Miguel sentiu a raiva explodir. Saia. Miguel, saia do meu escritório. Agora. Camila suspirou, recolhendo os contratos. Você está cometendo um erro, Miguel. Um erro que vai custar muito caro. O único erro que cometi foi ter perdido 2 anos da minha vida com você. Depois que ela saiu, Miguel ficou sozinho, tentando processar o que havia acontecido. Camila e Dante estavam claramente trabalhando juntos. Mas o que mais eles estavam planejando? Seu telefone tocou. Era Lívia. Miguel? Sua voz estava estranha, apertada. Você pode vir para cá, agora? O que aconteceu? Dante está aqui, na escola, com uma equipe de filmagem. Miguel sentiu o sangue gelar. Uma equipe de filmagem? Ele diz que está fazendo um documentário sobre paternidade responsável. Quer filmar os bebês quando nascerem. Não deixe ele entrar. Miguel, há jornalistas na rua. Eles estão perguntando sobre você, sobre nossa relação, sobre o dinheiro que você supostamente está me dando. Estou indo para aí. Miguel desligou e correu para o elevador. Dante estava escalando a guerra, e agora estava usando a mídia como arma. Quando chegou à Vila Brasilândia, havia uma pequena multidão na frente da escola. 3 vans de TV, fotógrafos, repórteres com microfones. Miguel estacionou uma quadra longe e ligou para Lívia. Onde você está? Dentro da escola com as crianças. Dona Rosa trancou a porta, mas eles não param de bater. Estou chegando. Miguel atravessou a multidão, ignorando as perguntas gritadas pelos repórteres. Senhor Santos, é verdade que está pagando a gravidez de Lívia Moraes? Senhor Santos, qual sua relação com o processo de guarda? Conseguiu entrar na escola pela porta dos fundos. Encontrou Lívia na sala de dança, sentada numa cadeira, cercada por 15 crianças assustadas. Dona Rosa estava na janela, espionando a multidão lá fora. Lívia. Miguel a abraçou. Você está bem? Não. Estou com contrações. Miguel sentiu o mundo parar. Contrações? Começaram há 1 hora. No início achei que era estresse, mas... Ela fez uma careta de dor. Estão ficando mais fortes. Precisamos ir para o hospital. Como?
Há jornalistas em toda parte. Miguel olhou pela janela. Dante estava do outro lado da rua conversando com um repórter, claramente orquestrando tudo. Dona Rosa, Miguel se virou para a mulher mais velha. Tem uma saída pelos fundos? Tem, mas dá numa viela estreita. Carro não passa. Não precisa passar. Miguel tirou o celular. Janelle, preciso de uma ambulância na Rua das Flores, número 127, fundos. Sem sirene, sem luzes. Discreto. Ele desligou e se ajoelhou na frente de Lívia. Vamos sair daqui. Miguel, e se for alarme falso? E se for só estresse? Outra contração veio, mais forte. Lívia apertou a mão dele, o rosto contraindo de dor. Não é alarme falso, disse Miguel. Nossos filhos estão chegando. Nossos filhos? Miguel sorriu, apesar da situação. Nossos filhos. Há 20 minutos depois, eles estavam na ambulância, seguindo para o Hospital das Clínicas. Lívia estava deitada na maca, Miguel segurando sua mão, enquanto o paramédico monitorava as contrações. São gêmeos prematuros, o paramédico disse. Precisa chegar logo. Miguel olhou pela janela traseira da ambulância. Uma van de TV os estava seguindo. Eles não desistem, murmurou. Miguel. Lívia apertou sua mão durante outra contração. Se alguma coisa acontecer comigo, não vai acontecer nada. Mas se acontecer, cuide dos meninos. Não deixe Dante. Lívia, olhe para mim. Miguel segurou o rosto dela. Não vai acontecer nada com você. E não vou deixar ninguém machucar vocês três. Prometo. A ambulância chegou ao hospital e Lívia foi levada direto para a sala de parto. Miguel ficou do lado de fora, ainda vestindo jeans e camisa social, se sentindo completamente inútil. Doutora Cristina Alvares, a obstetra de Lívia, saiu da sala após alguns minutos. Miguel, Lívia está pedindo você. Eu posso entrar? Ela disse que você é o pai das crianças. Isso é verdade? Miguel olhou nos olhos da médica. Sim, sou o pai deles. Então vista isso e venha comigo. 3 horas depois, Miguel estava segurando 2 meninos minúsculos, um em cada braço. Gabriel e Leonardo, Lívia os havia nomeado segundos após o nascimento. Eram pequenos, prematuros, mas perfeitos. Eles são lindos, sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Lívia, exausta mas radiante, sorriu. São nossos meninos. Nossos meninos, Miguel repetiu, beijando sua testa. Foi quando a enfermeira entrou na sala. Desculpem interromper, mas há um homem lá fora que diz ser o pai biológico das crianças. Está exigindo vê-las. Miguel e Lívia se entreolharam. A batalha verdadeira estava apenas começando. Diga a ele que terá que esperar, Miguel disse firmemente. Como qualquer visitante. Ele trouxe documentos. E nós temos documentos também. Miguel beijou a testa de Gabriel, depois de Leonardo. Estes são meus filhos, e ninguém vai tirá-los da gente. Lá fora no corredor, Dante Moreira esperava com impaciência. Uma equipe de câmeras discreta documentando tudo para seu documentário sobre paternidade responsável. Ele não sabia que Marina Campos estava no andar de baixo, entregando uma segunda pasta de evidências para a doutora Patrícia Fernandes. A guerra havia começado, mas pela primeira vez, Miguel sentia que eles tinham uma chance real de vencer. Especialmente agora que tinha 3 vidas para proteger, em vez de apenas uma. 5 dias se passaram desde o nascimento de Gabriel e Leonardo. O Hospital das Clínicas havia se tornado uma fortaleza sitiada, com jornalistas acampados na entrada principal e Dante aparecendo diariamente com sua equipe de filmagem, sempre acompanhado de advogados. Miguel não havia deixado o hospital uma única vez. Dormia numa poltrona reclináveis ao lado da cama de Lívia, revezando com ela os cuidados com os bebês na UTI neonatal. Os meninos estavam estáveis, mas precisariam ficar mais algumas semanas até ganharem peso suficiente. Era manhã de quinta-feira quando a doutora Patrícia Fernandes chegou com uma pasta volumosa e um sorriso que não conseguia esconder. Tenho notícias, disse, sentando-se na cadeira de visitante. Boas notícias. Miguel e Lívia se entreolharam.
esperançosos, mas cautelosos. As evidências que Marina forneceu foram mais do que suficientes. Consegui localizar outras 3 vítimas de Dante que concordaram em testemunhar. Além disso, ela abriu a pasta. Descobrimos algo interessante sobre os financiamentos dele. Que tipo de financiamento? Lívia perguntou. Os advogados caros, a campanha de mídia, até as flores que ele mandou para você no hospital. Tudo está sendo pago por uma empresa de fachada registrada no nome de Camila Torriani. Miguel não se surpreendeu. E isso é ilegal? Não é ilegal, mas estabelece um padrão de conspiração para influenciar indevidamente um processo de guarda. Doutora Patrícia sorriu. Especialmente considerando que a senhora Torriani tem interesse romântico em você, Miguel. É conflito de interesse, claro. O que isso significa para nós? Lívia perguntou, apertando a mão de Miguel. Significa que hoje à tarde vamos ao tribunal. E eu estou muito confiante sobre o resultado. 3 horas depois, Miguel e Lívia estavam no Fórum de Família de São Paulo. Lívia ainda se movia devagar após o parto, mas insistira em estar presente. São meus filhos, dissera. Preciso estar lá. Dante chegou com sua equipe habitual. 2 advogados caros, Camila disfarçada atrás de óculos escuros e até um assessor de imprensa. Do outro lado, Miguel, Lívia, doutora Patrícia e, surpreendentemente, Marina Campos, com 3 outras mulheres que Miguel não reconhecia. Quem são elas? Sussurrou para Marina. Isabela, Sofia e Fernanda, outras musas que Dante colecionou ao longo dos anos. O juiz Dr. Ricardo Mendes, um homem de 60 anos com reputação de rigor e justiça, chamou a audiência à ordem. Este é um processo de definição de guarda de menores nascidos há 5 dias. Senhor Moreira, o senhor está solicitando guarda compartilhada das crianças Gabriel e Leonardo Moraes? Sim, Excelência. Como pai biológico, tenho direitos e responsabilidades. Doutor. Mendes, doutora Patrícia interrompeu educadamente. Antes de discutirmos direitos, gostaria de apresentar evidências sobre o caráter do requerente. Durante a próxima hora, as 4 mulheres testemunharam. Uma por uma, contaram histórias similares. Promessas de carreira, manipulação emocional, abandono súbito e ameaças quando tentaram expor a verdade. Isabela, uma bailarina de 28 anos, foi a mais impactante. Ele me convenceu a terminar meu casamento, prometendo que trabalharia apenas comigo. Quando descobriu que eu não podia ter filhos, me descartou em 3 dias. Disse que eu era defeituosa. Dante tentava manter a compostura, mas Miguel via o suor em sua testa. Excelência. O advogado de Dante se levantou. Essas alegações são antigas e não têm relação com a capacidade do meu cliente de ser pai. Pelo contrário, doutora Patrícia replicou, demonstram um padrão de comportamento que coloca em questão sua adequação parental. Foi então que ela apresentou as gravações que Marina havia guardado, conversas telefônicas onde Dante admitia ter usado as bailarinas, onde ria da ingenuidade delas, onde se gabava de sua capacidade de quebrar mulheres fortes. O golpe final veio quando doutora Patrícia apresentou e-mails trocados entre Dante e Camila nas últimas semanas, obtidos legalmente através de uma investigação particular. A gravidez foi um acidente, mas posso usar isso a meu favor. Ela leu em voz alta. Miguel Santos sempre quis filhos. Quando perceber que terá que lidar comigo pela eternidade, vai desistir dela. O silêncio no tribunal era ensurdecedor. Até os advogados de Dante pareciam chocados. Há mais, doutora Patrícia continuou. Se conseguir a guarda, posso levar as crianças para Paris e usar isso para controlar Lívia pelo resto da vida. Ela nunca vai conseguir se livrar de mim. Dr. Mendes olhou severamente para Dante. Senhor. Moreira, o senhor gostaria de comentar essas evidências? Dante se levantou, mas pela primeira vez desde que Miguel o conhecera, parecia perdido. Excelência, esses e-mails foram tirados de contexto. Realmente? Dr. Mendes pegou uma folha. Porque aqui está um e-mail de 3 dias atrás onde o senhor escreve.
As crianças são apenas ferramentas. O objetivo é manter Lívia presa a mim. Como isso pode ser tirado de contexto? Camila se levantou bruscamente e saiu do tribunal. Seus saltos ecoaram no corredor como tiros. Excelência, doutora Patrícia se dirigiu ao juiz. Gostaria também de apresentar Miguel Santos, que, embora não seja pai biológico, está solicitando a adoção das crianças e tem sido o único suporte emocional e financeiro da mãe durante toda a gravidez. Miguel se levantou nervoso. Nunca havia estado em um tribunal antes. Senhor Santos, Dr. Mendes o estudou. Por que quer adotar essas crianças? Miguel olhou para Lívia, que lhe deu um sorriso encorajador. Porque amo a mãe deles, Excelência. E porque desde o momento em que nasceram, senti que eram meus filhos. Não por biologia, mas por escolha. E está preparado para as responsabilidades que isso implica? Estou, Excelência. Quero dar a eles estabilidade, amor e a chance de crescer numa família onde são queridos, não usados como ferramentas. Dr. Mendes fez anotações por alguns minutos que pareceram eternos. Finalmente ergueu os olhos. Considerando as evidências apresentadas, incluindo o padrão de comportamento manipulativo do Sr. Moreira, suas próprias admissões sobre usar as crianças como ferramentas e o claro interesse das crianças em permanecer com a mãe e o pai adotivo escolhido, ele fez uma pausa. Nego o pedido de guarda do Sr. Moreira e aprovo a adoção pelo Sr. Santos. Lívia começou a chorar. Miguel a abraçou, ele próprio lutando contra as lágrimas. Além disso, Dr. Mendes continuou, determino que Sr. Moreira mantenha a distância mínima de 500 metros da família e das crianças pelos próximos 5 anos, período durante o qual poderá solicitar revisão da decisão apenas se conseguir comprovar mudança significativa de caráter através de tratamento psicológico supervisionado. Dante se levantou furioso. Isso é um absurdo. São meus filhos biológicos. Senhor Moreira, a voz do juiz cortou como lâmina. Ser pai é mais que biologia. É responsabilidade, amor incondicional e colocar o bem-estar das crianças acima dos próprios interesses. Pelas evidências apresentadas hoje, o senhor não demonstra nenhuma dessas qualidades. Os advogados de Dante o puxaram para fora antes que ele dissesse algo que piorasse sua situação. Quando o tribunal se esvaziou, Miguel, Lívia e doutora Patrícia ficaram sozinhos. Acabou? Lívia perguntou, ainda não acreditando. Acabou, doutora Patrícia confirmou. Dante pode apelar, mas com essas evidências, nenhum tribunal superior vai reverter essa decisão. Miguel abraçou Lívia com força. Nossos filhos estão seguros. Nossos filhos, ela repetiu, sorrindo através das lágrimas. 6 meses depois, Miguel estava na cozinha de sua nova casa na Vila Madalena. Nem a cobertura de Moema, nem a pequena casa de Lívia, mas algo novo, construído para eles, preparando mamadeiras para Gabriel e Leonardo, que haviam crescido e engordado magnificamente. A casa ficava a apenas 10 minutos da escola de dança, que agora ocupava um prédio maior e atendia 60 crianças. Lívia havia voltado a ensinar 3 meses após o parto, mais radiante que nunca. Miguel! Sua voz veio da sala. Venha ver isso! Ele encontrou Lívia sentada no chão, Gabriel tentando engatinhar em sua direção enquanto Leonardo observava tudo com seus olhos curiosos. Olhe só, ela sussurrou. Acho que o Gabi vai dar os primeiros passos em breve. Miguel se sentou ao lado dela, puxando Leonardo para seu colo. Eles estão crescendo rápido demais. Você se arrepende? Lívia perguntou de repente. De quê? De tudo. Da empresa que você não expandiu, da vida que tinha antes. Miguel a beijou suavemente. Lívia, você sabe qual foi o melhor dia da minha vida? Qual? O dia que bati aquele BMW na ponte. Porque foi o dia que você apareceu na minha vida como um anjo na neblina. Tecnicamente, eu não sou um anjo. Para mim é. Miguel olhou ao redor da sala cheia de brinquedos, fotos de família e o piano que haviam comprado para quando os meninos crescessem.
Esta é a vida que sempre quis, só não sabia. E Camila? Dante? Você soube que eles... estão juntos? Miguel riu. Ouvi dizer. Parecem perfeitos um para o outro. Duas pessoas que confundem manipulação com amor. Leonardo fez um barulho feliz e estendeu os bracinhos para Lívia. Miguel o entregou, observando como ela naturalmente acomodou os dois bebês, uma em cada braço. Sabe o que mais amo em você? Disse, beijando sua têmpora. O quê? Como você faz tudo parecer fácil. Ser mãe, professora, esposa. Esposa. Lívia ergueu uma sobrancelha. Não me lembro de ter recebido um pedido de casamento oficial. Miguel sorriu misteriosamente e tirou uma pequena caixa do bolso. Lívia Moraes. Miguel. Ela ofegou. Lívia Moraes. Ele repetiu, se ajoelhando no chão da sala. Você quer se casar comigo? Não porque precisa, não porque é conveniente, mas porque somos uma família e queremos tornar isso oficial. E os meninos? Ela perguntou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Os meninos já têm meu sobrenome. Agora quero que a mãe deles tenha também. Gabriel e Leonardo pareciam entender que algo importante estava acontecendo e ficaram quietos, observando com seus olhos grandes e curiosos. Sim, Lívia disse finalmente. Sim, eu quero me casar com você. Miguel colocou o anel no dedo dela. Simples, elegante, com duas pequenas pedras incrustadas. Uma para Gabriel, uma para Leonardo, explicou. É perfeito. Não. Miguel a beijou enquanto os bebês riam entre eles. Nós somos perfeitos. 2 anos depois, era um domingo ensolarado quando a família Santos chegou à nova sede da Escola de Dança Sonhos em Movimento. O prédio de 3 andares ficava no centro de São Paulo e atendia 300 crianças de toda a cidade. Gabriel e Leonardo, agora com 2 anos e meio, corriam pelos corredores gritando "Mamãe dança! Mamãe dança!", enquanto Lívia se preparava para a apresentação anual. Miguel os seguia, rindo, tentando convencê-los a pararem antes que derrubassem algo importante. Gabi! Léo! Devagar! Papai, olha! Gabriel apontou para o cartaz na parede, onde estava escrito Apresentação especial, Lívia Santos e convidados. Muito bonito, Miguel concordou. A mamãe vai dançar hoje. Nós também, Leonardo anunciou, fazendo um piruete desajeitado que quase o derrubou. Vocês também, Miguel confirmou pegando os dois no colo. A apresentação acontecia no auditório do 3º andar. Quando as cortinas se abriram, Lívia apareceu no centro do palco, usando um figurino azul que flutuava como água. Não era mais a jovem bailarina de 20 anos, mas uma mulher de 34 anos que havia encontrado sua verdadeira vocação. A música começou. Uma peça que ela própria havia coreografado, contando a história de uma mulher que perdeu tudo e encontrou uma nova família. Conforme dançava, crianças de todas as idades entraram no palco, cada uma representando uma parte da jornada. Miguel assistia do 1º andar, Gabriel dormindo em seus braços, Leonardo hipnotizado pela mamãe voando no palco. Papai, Leonardo sussurrou, a mamãe é uma princesa? A mamãe é a mamãe, Miguel respondeu. E isso é ainda melhor que ser uma princesa. Quando a música chegou ao final, Lívia fez um gesto para o público. Agora, quero apresentar as pessoas mais importantes da minha vida. Gabriel acordou ao ouvir sua voz amplificada. Mamãe! Miguel desceu com os 2 meninos, que correram para o palco e se jogaram nos braços de Lívia. A plateia explodiu em aplausos e risadas quando Gabriel tentou imitar os movimentos de dança da mãe e Leonardo simplesmente a abraçou com força. Esta é minha família, Lívia disse ao microfone. Miguel agora também no palco. E esta escola existe porque algumas pessoas acreditaram que todo mundo merece a chance de sonhar. Ela olhou para Miguel, que sorriu e acenou para a plateia. Meu marido sempre diz que encontramos o amor nos lugares mais inesperados. Ele está certo. Às vezes, o que parece ser o fim é apenas o começo de algo muito mais bonito. Após a apresentação, a família estava no escritório de Lívia, arrumando as coisas,
quando Dona Rosa apareceu na porta. Lívia, minha filha, chegou uma carta para você. Lívia pegou o envelope, franzindo o senho. Não reconheço a letra. Abriu e leu rapidamente. Sua expressão mudou. O que é? Miguel perguntou preocupado. É do Dante. Miguel se tensionou. O quê? Ele está se casando com Camila. Lívia continuou lendo. Diz que está feliz que as coisas tenham terminado como terminaram, que eles merecem um ao outro, e nós também. É uma pegadinha? Não acho. Lívia mostrou a carta. Olha a letra, está trêmula, e ele se desculpa. Realmente se desculpa pelo que fez. Miguel leu a carta. Era breve, mas parecia sincera. Dante admitia seus erros. Dizia que o processo judicial o fizera perceber o quanto estava errado e desejava felicidade para a família. O que você acha? Miguel perguntou. Acho que talvez pessoas possam mudar. Lívia dobrou a carta. E acho que não me importo mais. Temos nossa vida, nossa família. O passado é passado. Gabriel e Leonardo, que haviam estado brincando no canto do escritório, correram até eles. Papai, mamãe, vamos para casa? Gabriel perguntou. Claro. Miguel os pegou no colo. Vamos para casa. Enquanto caminhavam para o carro, Gabriel puxou a camisa de Miguel. Papai? Sim, campeão? Você ama a mamãe? Muito, muito. E a mamãe te ama? Também muito. E vocês amam eu e o Léo? Mais que tudo no mundo. Gabriel pensou por um momento. Então somos uma família de verdade. Miguel olhou para Lívia, que sorriu e pegou Leonardo no colo. Somos a família mais de verdade que existe, disse Miguel, porque nos escolhemos. E continuamos escolhendo uns aos outros todos os dias. Para sempre? Leonardo perguntou. Para sempre, Lívia confirmou. Conforme dirigiam para casa através das ruas de São Paulo, Miguel pensou na jornada que os havia trazido até ali. 2 anos e meio antes, era um homem solitário dirigindo na neblina, devastado pela descoberta de que nunca teria filhos biológicos. Agora, tinha uma esposa que amava mais a cada dia, 2 meninos que o chamavam de papai, e uma vida cheia de propósito e alegria. A vida raramente acontecia como planejado, mas às vezes, quando você menos esperava, ela acontecia exatamente como deveria. E enquanto Gabriel e Leonardo dormiam no banco de trás, Lívia segurou a mão de Miguel e sorriu. Sabe o que estou pensando? Ela sussurrou. O quê? Que talvez seja a hora de dar irmãos para esses 2. Miguel quase perdeu o controle do carro. Lívia! Adoção, claro. Ela riu. Há tanta criança precisando de família. Miguel beijou sua mão. Você é incrível. E sim, quando você estiver pronta, vamos dar irmãos para eles. Uma família grande? A maior família de amor que São Paulo já viu. E assim, enquanto o sol se punha sobre a cidade que os havia reunido, a família Santos seguiu para casa, completa e feliz, pronta para escrever novos capítulos da história que havia começado numa noite de neblina, com um acidente que se revelou o melhor encontro de suas vidas. O amor verdadeiro, descobriram, não era sobre ter tudo perfeito. Era sobre escolher ficar juntos quando tudo dava errado e construir algo belo a partir dos pedaços quebrados de seus sonhos antigos. E eles haviam construído algo magnífico. Uma história de amor, família e segundas chances que prova que o destino às vezes se disfarça de acidente e que a família mais forte é aquela construída com escolhas diárias de amor incondicional. Já ouviram uma história que tocou tanto o coração que mudou algo dentro de vocês? Essa foi nossa intenção hoje. Se esta narrativa despertou algo, deixem seu gostei e se inscrevam no canal. Que tenham um dia abençoado. Até a próxima.